10h05, a gente abre essa edição falando de política, inclusive daqui a pouco nós vamos trazer aí um desenho em primeira mão para você sobre os bastidores da questão da corrida eleitoral, embora faltem 2 anos para a Prefeitura de Curitiba, porque as movimentações de grupos políticos, obviamente, já começaram, e não só no Executivo. A gente tem um Legislativo também com uma nova configuração para esse ano, por isso a gente vai direto à redação da Jovem Pan News Curitiba, conversar com a Manuela Niklevics, que traz ao vivo as informações sobre a Câmara de Vereadores. Manu, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Mark e para todo mundo que nos acompanha. A Câmara Municipal de Curitiba estava em recesso já desde o dia 22 de dezembro e hoje retoma os seus trabalhos. Mas quando a gente fala retoma trabalho, a gente está falando dos funcionários da área administrativa que voltam a prestar atendimento à população, por exemplo, porque os parlamentares mesmo, estes só voltam lá no dia 1º de fevereiro, quando devemos ter o retorno das sessões plenárias, e é uma quarta-feira. Mas já a partir de hoje, primeiro dia útil do ano, quem responde pela presidência da Casa Legislativa aqui da capital paranaense é um novo presidente que foi eleito também numa votação que aconteceu no dia 21 de dezembro, foi eleito por unanimidade entre os 37 vereadores da casa, é Marcelo Facchinnello, do PSC, que vem substituindo Chico Kuzma. Então, além dele, toda a mesa diretora passou por essa eleição. A gente tem como primeiro vice-presidente o Tito Zeglin, segundo vice-presidente Mauro Ignácio, primeiro secretário Osias Moraes e segunda secretária a Maria Letícia, do PV. Essa é a mesa diretora que passa, então, a partir de hoje, a responder pelas decisões lá na Câmara de Vereadores aqui de Curitiba, mas nenhuma solenidade deve acontecer hoje. Todos os documentos já foram assinados lá no dia 21 de dezembro de 2022, no dia da eleição que aconteceu na Câmara de Vereadores aqui de Curitiba, e uma solenidade mesmo, essa deve acontecer no início dos trabalhos, nas sessões plenárias que vão começar no dia 1º de fevereiro, já daqui um mês, né? Uma quarta-feira. Além disso, o que a gente precisa ficar atento na Câmara Municipal de Curitiba, Mark e Rafa? Que vamos ter novos vereadores assumindo. Por quê? 4 nomes de vereadores que até o ano passado estavam por lá na casa foram eleitos para cargo de deputado estadual. Então vão para a Assembleia Legislativa e por isso deixam a vaga em aberto na Câmara Municipal de Curitiba a ser preenchida pelos suplentes. Temos 2 vagas do Partido dos Trabalhadores que foram abertas por Renato Freitas e também pela Carol D'Artora. É importante reforçar que a Ana Júlia, que também é do Partido dos Trabalhadores e chegou ali por algum momento a assumir o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Curitiba, porque era a primeira suplente, assumiu durante aquela novela de Renato Freitas, né, que foi cassado, depois retomou aí o cargo por uma série de vezes. Ela também entrou aí na Assembleia Legislativa, mas são 2 vagas, então, que o Partido dos Trabalhadores fica em aberto na Câmara Municipal de Curitiba. Quem deve assumir? A mandata coletiva das pretas estava aí na lista para assumir a suplência do Partido dos Trabalhadores, mas tivemos informações de que quem vai de fato assumir esse cargo é apenas uma das pessoas envolvidas aí nesse coletivo, que é a Georgia Thaís Xavier Prates, que é justamente quem estava com o nome lá na Justiça Eleitoral, que tem que assumir então esse cargo. Já o cargo de Carol D'Artora deve ser assumido por Ângelo Vagnoni, que é o segundo suplente aí do partido a assumir então. Temos também a vaga de Flávia Francischini, do União Brasil. Quem deve assumir é Rodrigo Reis, do mesmo partido, ele que foi eleito originalmente pelo PSL, lembrando que União Brasil é a fusão, né, do PSL e do DEM. E por fim, temos a vaga também de Denian Couto, que é do Podemos. Quem deve assumir aí essa vaga é o Bruno Pessutti. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Mark, então a gente vai ter uma gestão de Marcelo Facchinnello. Daqui a pouco vamos trazer, inclusive, bastidores aí desse desenho, que teve, obviamente, aí um ponto muito importante, estratégico, a escolha de Facchinnello para comandar a Câmara de Vereadores. Mas o que a gente pode esperar com essas mudanças na Câmara para esse ano? Manu, fica por aí que eu quero falar com você sobre isso, tá? Por favor. Vamos lá começar a comentar essas questões por aqui. Primeiro, o que se espera de Marcelo Facchinnello é que ele cumpra o que ele disse, inclusive aqui na Rede Jovem Pan, que ele mantenha a transparência da casa. E um símbolo disso é seguir com a identificação dos carros oficiais da Câmara. Não me entra na cabeça o porquê que um vereador quer usar o carro pago com dinheiro do povo de forma sigilosa. Ora, se o carro é pago pelo povo, se a gasolina é paga pelo povo, nada mais óbvio
que a população tem o direito de saber onde o carro está sendo utilizado. Então tem que ter o adesivo na porta sim. E vereador que não gosta, um abraço, amigão, não use o carro, use o seu. Ande de ônibus, olha que bacana isso. A função de um vereador é fiscalizar a cidade. Entre as fiscalizações que devem ser feitas está a do sistema de transporte coletivo. Tem um tubo de ônibus, Rafaela, bem grandão, em frente à Câmara, Eufrásio Correia. Andem de ônibus, testem o sistema, falem com a população. Ah, Marcos, você está sendo louco? Não, em outros países funciona assim. Tem primeiro-ministro britânico que utilizava metrô, Rafaela. E ninguém via nada demais, porque é normal. Tem político canadense que anda de transporte coletivo, sim. No Brasil, a gente tem essa herança, que é uma herança maldita, essa sim, do poder público se intitular melhor que os trabalhadores, melhor que as pessoas que estão aqui no chão da fábrica, como nós, trabalhando inclusive hoje. Essa gente é funcionária do povo. Eles devem sim explicações pra gente e não tem que ter benefícios pelos cargos que ocupam. Se você quer ter ali um carro melhor, se você quer ter algum benefício a mais, vá para a iniciativa privada. Estude mais, trabalhe mais, tenha um cargo de diretor numa multinacional. Aí você vai ter benefício. Daí se a empresa quiser pagar para você, o problema é dela. Agora, o povo não tem obrigação de lhe dar benefícios e mais, você ainda querer esconder como utiliza esses benefícios. Eu vou lembrar aqui, ó, teve vereador que foi flagrado com carro no interior do estado, né, bem na época da campanha eleitoral. Outro fazendo questões pessoais com o uso do carro da Câmara. Teve carro da Câmara que foi multado em Camboriú no final de semana. Eu queria saber o que um vereador de Curitiba vai fazer em Camboriú bem no final de semana. Pois bem, então nós precisamos manter a transparência e eu vou bater muito no negócio do carro aqui, porque isso é simbólico. E não é só o carro. Temos que ter um portal de transparência funcionando, temos que ter transparência na criação de cargos em comissão, porque tem essa discussão na Câmara. Então nós vamos ficar acompanhando de perto essa gestão da Câmara de Curitiba, Rafaela. É muito importante falar sobre isso. Então se preparem aí, Fachinello, a Nova Mesa e os próprios vereadores. No que depender da Jovem Pan, da Jovem Pan News, nós vamos ficar bem atentos a esse debate. E sobre essas novidades aí que a Manu trouxe, uma delas seria o primeiro mandato coletivo da Câmara de Curitiba, que era a mandata. Elas registraram assim o nome de chapa, o nome de urna, que se chama juridicamente, que é uma figura política que não existe nem na Constituição Federal, nem no ordenamento jurídico aqui do Legislativo Municipal, mas elas registraram assim o nome de urna, apenas isso, né? Oficialmente, quem foi ali registrado no TRE, porque só pode o CPF ser registrado, é a Georgia Prats. E aí eu tive informação aqui agora que parece que não vai ser mais uma mandato, porque elas tiveram um desentendimento e aí cada uma foi para um lado, por isso o mandato coletivo não será mais coletivo, será, como manda a lei, inclusive, de uma pessoa só. Mas é importante dizer que nem o PT esperava que isso acontecesse, Rafaela, porque o PT teve um desempenho muito bom nas últimas eleições à Assembleia Legislativa, conseguiu eleger 2 vereadores direto para a Câmara Federal, uma para a Câmara Federal, né, a Dartora, e outro para a Assembleia, que é o Renato Freitas. Então chamou muitos suplentes, né? E a Ana Júlia, que seria a próxima, também se elegeu para a Assembleia. Então chamou muitos suplentes. Então ali foram 3.500 votos que o mandato das pretas, como elas se intitulavam, recebeu. Mas agora vai ser só uma, então, a Georgia Prats, que vai assumir essa vaga, né, Rafael? A conferir se até a posse, de repente, a situação política não muda, mas a informação de momento e de bastidor é essa. E vale dizer sobre a questão dos carros, né, Mark, que ainda resta entender como vai ficar o posicionamento do presidente Fachinello em relação aos carros, porque ele, como vereador, abriu mão e sempre faz questão de pontuar isso, vai ser a cobrança da Jovem Pan, mas ainda não deixou claro se vai usar o carro que a presidência tem acesso. E até porque existiu uma cobrança muito grande, foi promessa de campanha, isso pelo menos foi o que circulou em termos de bastidores, aí uma ala que ele mesmo reconheceu de vereadores de Curitiba insatisfeitos com a identificação dos carros. Tem pressão interna na Câmara para que essa identificação não continue. É muito cara de pau, né? Insatisfeitos. Nem usem o carro, vocês não têm nem que ter carro, o vereador tem que ter carro. E outra coisa,
Outra coisa, nós não podemos regredir. Pra mim, Rafael, é a mesma coisa alguém chegar aqui pra gente e falar, ó, nós vamos abolir o portal de transparência, não precisa mais disso. A lógica de pensamento é a mesma. Se nós avançamos, por que regredir? E aí, Marcelo Fachinello, que é um vereador, bom vereador, da nova geração, tem a mente aberta, tem uma postura de transparência, ele não pode ser tragado pelos velhos da Câmara. E ele tem que cuidar da própria história política, porque é o primeiro mandato dele e eu imagino que ele quer ter uma longa carreira. Então cuidado para você não ser boi de piranha dos velhos aí que querem os benefícios de sempre. E só para terminar, Rafa, aqui essa questão das mudanças, além do mandato das pretas, que agora não é mais mandato, enfim, outras velhas figuras dos curitibanos voltam à Câmara. Uma delas é o Ângelo Vagnoni, que já quase foi prefeito da cidade, foi inclusive o nome que o PT deixou mais perto de assumir a prefeitura de Curitiba. O PT nunca foi bem em Curitiba, mas com o Vagnoni quase ganhou aquela eleição contra o Castaniguchi. Agora o Vagnoni volta para a Câmara de Curitiba, é o segundo suplente do partido. Quem também volta, que também é um conhecido dos curitibanos, é o Bruno Pessutti, que vai assumir a vaga deixada pelo Daniel Couto do Podemos, que também já foi vereador, o pai foi governador. Então é uma família tradicional aqui da política paranaense. E quem vai assumir finalmente uma vaga é o Rodrigo Reis, ele que lutava ali, lembra, Rafaela, com o Éder Borges e tal. Agora ele vai assumir de fato a vaga que é da Flávia Francischini, que era, né, a Flávia virou deputado estadual, agora o Rodrigo Reis vai para a Câmara. Vai ficar interessante pelo seguinte, o Rodrigo Reis, ele tem uma postura aguerrida no campo conservador de direita e deve rivalizar bastante, principalmente com essa Georgia Prats, que é também uma militante aguerrida da esquerda, do PT. Então acho que teremos embates ali na Câmara que terão que ser vistos. Rodrigo Reis, filho de Julieta Reis, aí que foi vereadora por muitos mandatos na Câmara de Curitiba, sempre bom lembrar, chega a ser uma renovação política, porém nem tanto. 10 horas e 17 minutos.